Vitória. Shen Xiaofeng morreu. Sem nenhum aviso, ele morreu apenas com aquela mão de Yang Kai. Da última vez, quando Yang Kai tinha lutado com os discípulos da Casa da Tempestade, o Meier observou do começo ao fim. Então, embora ela sabia que o poder de Yang Kai era grande, ela não pensava que ele seria tão forte quanto a isso. Apenas alguns dias atrás, depois da luta anterior, Shen Xiaofeng primeiro estágio elemento inicial, ele tinha apenas enfrentado Yang Kai por alguns momentos e morreu de um único furo na cabeça. Que habilidade marcial era essa? Como poderia ter tal poderosa habilidade marcial? O buraco na testa de Shen Xiaofeng aludiu o fato que a habilidade utilizada era um forte atributo que Yang de alguma maneira queimava através do crânio. Nesse ponto, o coração de Meier estava em estado de pânico. Para quando ela aprendeu dos métodos assassinos como o trovão de Yang Kai, ela finalmente sabia que as palavras anteriores de Yang Kai não eram brincadeiras. Ele realmente ousava matar outros, enquanto também tinha habilidade para fazê-lo. Newton também estava muito chocado, para ele que tinha apenas trocado um soco com Yang Kai antes que ele poderia começar seu segundo ataque. Seu irmão Júnior tinha morrido em frente dele. Esse acidente imprevisto realmente fez-o espantado. Você realmente matou o irmão Júnior Shen? Newton gritou. Que método você usou? Aquele único poder dos dedos era muito tirânico, foi definitivamente alguma habilidade marcial extremamente rara. Newton estava com um pouco de medo de que mesmo ele seria incapaz de resistir àquela técnica. Você também precisa morrer. Yang Kai sabia que destruir o ramo, ele deveria destruir a raiz. A razão por que aqueles dois seguiu aqui era porque eles queriam matá-lo. Para esses tipos de inimigos, como poderia Yang Kai possivelmente ser leniente? As circunstâncias agora são diferentes do que antes. Da última vez foi um grupo lutando, então as mãos de Yang Kai naturalmente seriam mais lenientes. Mas atualmente, esses dois queriam sua vida. Para esses inimigos ele não deveria ser misericordioso. Caso contrário, ele estava apenas pedindo para morrer depois. Vendo Yang Kai apressadamente cobrar acima, Newton de repente riu maliciosamente. Não blefe, venha e pegue. Como ele gritou, ele jogou dois punhos para encontrar Yang Kai. O oponente estava apenas no estágio do corpo temperado, então quanta energia que eles poderiam possivelmente guardar dentro deles? O ataque marcial agora há pouco era extremamente poderoso, então ele poderia ter usado muito da sua energia aqui. Em outras palavras, ele não poderia possivelmente usar aquele tipo de método de novo. É por isso que Newton tinha nada a temer. Quando aqueles punhos colidiram, Newton sabia que ele tinha cometido um erro. Esse Yang Kai ainda poderia usar sua energia aqui, e cada vez que eles colidiram, ele poderia sentir uma sensação quente que escoava dos punhos de Yang Kai. Essa energia causou Newton se encolher. Embora ele estava num estágio mais alto de cultivação que Yang Kai, ele era incapaz de suprimi-lo. Newton subiu com muitas contramedidas, pulando de um lado para o outro. Ele não ousava confrontar Yang Kai de cabeça. Ele apenas queria prolongar a luta até Yang Kai usar toda a sua energia aqui, e naquele momento, Yang Kai seria como um peixe em uma tábua de cortar. Aquelas tábuas que usam para limpar peixe. As táticas de Newton e pensamentos não estavam errados. Para lidar com discípulos comuns do estágio do corpo temperado, esse método era o mais efetivo, permitindo sofrer o menos em retorno por derrubar o oponente. Mas Yang Kai era diferente. Para ele que tinha apenas absorvido totalmente todo o que Yang das pedras brilhantes, seus meridianos estavam transbordando com energia. Se as coisas realmente continuar, possivelmente seria Newton quem correria dos punhos fortes. Muito em breve, a luta tornou-se desfavorável para Newton. No começo, Yang Kai verdadeiramente agiu como um típico praticante marcial no estágio do corpo temperado. Punhos descuidados, o poder. Embora eles eram mais fortes que um típico praticante marcial do corpo temperado, a força que ele mostrou não passava daqueles praticantes do corpo temperado. Mas como o tempo passou, como vários tipos de feridas começou a aparecer em seu corpo, a força de Yang Kai começara a subir gradualmente. Cada punho era mais rápido que o último, sua força também cresceu mais e mais forte, mas o mais terrível aspecto não era qualquer desses, mas um pouco daquela sensação de calor dos seus punhos lançados que estavam crescendo mais forte e mais abundante. Parecia que como a luta continuava, a força de Yang Kai aumentava rapidamente em relação à passagem do tempo e os ferimentos que ele sustentava ao que estava acontecendo.
Quando um praticante marcial batalhou, como o tempo passava e mais energia que eles usavam, um praticante marcial só se tornaria mais fraco. Como poderia isso possivelmente ser o completo oposto? No tempo de tomar uma xícara de chá, se tornou mais e mais duro para Nutão esquivar e escapar dos ataques de Yankai. Como esquiva falha, ele foi socado no estômago por Yankai. Esse soco causou Nutão ser incapaz de respirar, e a energia ardente que invadiu seu corpo estava também muito feroz como estragos destruídos. Olhando para os olhos vermelhos sangue de Yankai, Nutão começou a considerar recuar, com um drible do Ronaldinho. Nutão recuou e acelerou longe, e enquanto ele respirava ofegante ele berrava: Yankai, desde que você tem matado o irmão Júnior Shen, você está condenado. Quinto estágio elemento inicial. Mesmo se eles não poderiam derrotar o inimigo, se eles quisessem escapar, seus oponentes não poderiam fazer nada. E isso, Nutão estava altamente confidente, porque na batalha anterior ele tinha descobrido que Yankai não tinha cultivado nenhuma habilidade marcial corporal. Se Nutão quisesse correr, Yankai não poderia bloqueá-lo e poderia apenas impotente observar enquanto ele fugia. Mas de repente Yankai pensou em uma ideia, e a última gota de líquido Yang dentro de seu dantian sumiu e zuniu para a ponta dos seus dedos. Um pouco depois Yankai estendeu sua outra mão e arrastou nos seus dedos e uma cena sensacional apareceu. Essa gota de líquido Yang, em um piscar de olhos transformou em uma lâmina vermelho sangue tão fina como uma asa de cigarro. Assim como a lâmina foi formada, sob insistência de Yankai, ela voou para fora. Sou. Uma graciosa de cor vermelha perfurou o ar e se cravou nas costas de Nutão. A figura fugindo de Nutão imediatamente tornou-se rígida, e com um putombo, ele caiu no chão. O silêncio da floresta foi quebrado pelo grito dos pássaros, entretanto Yankai ofegante, seu corpo inteiro batido e exausto. As pernas de Ulmeyer tremeram, seu corpo inteiro gelado, mesmo seu coração estava frio. Ela nunca tinha saído, esperando pelo momento quando Yankai não poderia aguentar mais e ter que pedir sua ajuda e então ela seria capaz de alcançar seus próprios objetivos. Mas não importa o que, ela nunca teria imaginado que aqueles dois discípulos da Casa da Tempestade quem tinha vindo para matar Yankai, seriam mortos por Yankai em vez disso. Aqueles dois eram ambos no estágio elemento inicial, um no primeiro estágio e o outro no quinto. Juntos eles lutaram contra um praticante do estágio do corpo temperado, Yankai, e no final não só eles perderam, eles também pagaram com suas vidas. Tudo isso parecia muito irreal, muito mente desconcertante. De repente, o rosto de Ulmeyer tornou-se assustado. Ela viu Yankai virando sua cabeça para encarar ela com uma expressão que parecia que ele queria comer ela. Com seus olhos, cintilando uma luz profunda e assassina. Ulmeyer inconscientemente retraiu alguns passos. Se você ousar se mover, então morre. A voz gelada de Yankai viajou através. Eu não vou mover. Dentro da voz de Ulmeyer foi sons de soluçar. Um caminho molhado e quente apareceu na parte inferior do seu abdômen. Nesse momento ela tinha esquecido todas suas modos. Ela realmente estava assustada, e ela não estava certa se ou não Yankai queria matar ela. Na vida ou morte, o que poderia ela, uma jovem dama fazer? Yankai não deu mais atenção a ela, mas foi ao lado de Shen Xiaofeng e Nutão pegar suas coisas. Em um momento, Yankai tinha achado alguns taéis e 2 garrafas de pílulas imortais. 2 garrafas de pílulas imortais não poderia ser considerado muito, mas elas ainda valiam algo. Isso não foi uma perda. Foi apenas uma vergonha, para ele ser forçado a gastar aquelas suadas gotas de líquido Yang, deixando seu dantian vazio. Depois dessa grande batalha, a energia Yang dentro de seus meridianos tinha sido consumido a tal grau que apenas um pouco menos da metade permaneceu. Você está com pouco dinheiro. Como Ulmeyer viu Yankai saqueando aqueles corpos, ela reuniu sua coragem para falar: eu posso dar dinheiro para você, contanto que você não me mata. Olhando para Ulmeyer que ainda se atreveu a flertar, ela mostrando sua beleza. Mesmo quando ela fala, era cautelosa e cuidadosa. Yankai entusiasmante olhou para ela: não é como eu se eu sou um bandido, o que eu vou fazer com seu dinheiro? Se eu preciso de dinheiro, e vou ganhar por mim mesmo.